o período e a imagem da função f de x igual a 5 menos 3 vezes o cosseno de x menos 2 sobre π, em que o x pertence aos números reais são respectivamente. Muito bem, então nesse caso aqui, nós precisamos descobrir qual é o período e qual é a imagem desta função. Vou copiar a função aqui e a partir dessa nós vamos desenvolver a atividade. Então, a função é f de x, que é igual a 5 menos 3 cosseno de x menos 2 sobre π. Bem, pessoal, então vamos começar a desenvolver aí a nossa atividade. O que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente calcular, então, o período e a imagem. Vamos começar a trabalhar com aquilo que a gente conhece como sendo o período. O que significa o período? Então, vamos fazer um esboço, mais ou menos, aqui do gráfico dessa função, tá? Nós vimos que, quando nós trabalhamos com o período, como é uma função cosseno, então ela tem mais ou menos esse comportamento aqui. Ó. Tá? O que significa o período? O período é o intervalo em que ela completa aí uma volta na circunferência. Certo? Então, a partir desse momento aqui, o que acontece? Essa função, o gráfico dela começa a se repetir. Então, quando nós estamos falando no período, é aquele intervalo em que a função não se repete. Certo? Estamos falando desse intervalo aqui. Muito bem, mas como é que nós calculamos, então, o período de uma função? Existe uma formulazinha que diz que o P é igual a 2π divididos pelo módulo de M. Ok? Muito bem. Agora vamos identificar. O P, então, representa esse período, esse intervalo aqui. O 2π significa uma volta na circunferência, né? Medido em radianos. E o que significa esse m? Bom, o grande detalhe é a gente compreender o que significa o m dentro da nossa função. O m é o coeficiente do x, certo? Então, às vezes é simples da gente observar, às vezes a gente tem que tomar um pouquinho mais de atenção. Por exemplo, nessa atividade aqui, a gente tem que tomar um pouquinho de atenção nesse sentido. Vou colocar a nossa fórmula aqui para ficar melhor entendido, tá? Então, perceba. F de x, que é a nossa função, 5 menos 3 cosseno. Agora perceba aqui comigo, ó. X menos 2 sobre π, eu posso reescrever como sendo x sobre π menos 2 sobre π. Percebam que eu escrevi a mesma coisa aqui, só separei o x e o menos 2. Por que isso aqui é importante? Para nós descobrirmos o valor do m. Porque o m está diretamente ligado ao coeficiente do x. Certo? Bom, se eu estou falando que é x sobre π, você concorda comigo que aqui na frente do x existe o número 1? Muito bem. Então, esse 1x sobre π, essa fração 1 sobre π, é o coeficiente do x. Ou seja, o m, neste caso aqui, é 1π. Certo? Que saiu aqui, ó. Na frente do x tem 1 e embaixo aqui existe o π. Então, é 1π vezes o x. Esse é o meu valor do m. Para que eu possa, então, calcular, eu vou pegar esse m e vou substituir nessa fórmula. Então, o P vai ser igual a 2π sobre 1 sobre π. Isso aqui é uma divisão de frações. Numa divisão de frações, conservo aqui está em cima e multiplico aqui está embaixo, só que
invertida. O que resulta 2 vezes π vezes o π vai dar 2π ao quadrado. Este aqui é o período da minha função, certo? Muito bem, mas ele não pede só o período. O que ele pede também? Ele pede a imagem. O que significa quando nós trabalhamos com a imagem? Então, vou representar a nossa função aqui, tá? Mais ou menos como ela tem no mesmo, a mesma representação, ok? O que significa a imagem? A imagem é a variação que ela vai ter aqui, o ponto máximo e o ponto mínimo, no f de x, ou seja, no eixo y, tá? Então, ele vai representar o ponto máximo e o ponto mínimo da função. Eu quero saber quanto está variando a minha função, certo? Muito bem. Agora aqui há uma outra coisa interessante para a gente observar. Vocês devem lembrar que tudo isso aqui dentro representa um ângulo. Isso aqui é um ângulo, então eu estou achando o cosseno desse ângulo. Na nossa forma mais básica de representação de uma função cosseno, seria cosseno de x. Tá? Agora, não importa o que tem aqui dentro, sempre o cosseno deste ângulo aqui, ele estará variando entre positivo 1 e negativo 1. O valor máximo é 1 e o valor mínimo é negativo 1. Só que nessa função tem outros detalhes. Esse 3 está multiplicando, esse 5 está subtraindo, tá? Mas esse valor aqui, esse ângulo aqui, ele sempre vai... o cosseno desse ângulo vai variar entre 1 e negativo 1. Isso vale para o seno, isso vale para o cosseno, tá? Então, nós temos que analisar duas situações. A primeira situação, o cosseno de x menos 2 sobre π valer 1, tá? Ora, se o cosseno desse ângulo assume um valor maior, que é 1 positivo, isso significa que lá no f de x vai ser 5 menos 3 vezes... Qual é o cosseno desse ângulo? É 1. Então, esse 3 vai multiplicar o número 1. Isso me leva à conclusão de que f de x é igual a 5 menos 3 vezes 1, menos 3. Então, o f de x vai ser igual a 5 menos 3, 2. Percebam, aqui eu estou analisando, ó. Eu sei que um desses valores aqui é 2. Tá? Agora eu vou analisar o outro para verificar de que forma ele vai ficar. Segunda situação. O cosseno de x menos 2 sobre π, o cosseno desse ângulo aqui, ele pode ter uma variação negativa. Ou seja, o menor valor é negativo 1. Então, se o cosseno desse ângulo for negativo 1, f de x vai ser igual a 5 vezes menos o 3, que multiplica o cosseno de x menos 2 sobre π, que nesse caso vale menos 1. Então, o f de x vai ser igual a 5 menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. Então, o f de x vai ser igual a 5 mais 3, 8. O que eu descobri aqui? Que a minha função tem a variação, a imagem, de 2 até o 8. Essa é a variação que ele tem, né? De 2 até o 8. Isso significa que eu vou ter aí como resposta a seguinte situação.
o período é 2π ao quadrado e a imagem da função vai ser de 2 até 8.